Como funcionam os novos radares que identificam e multam de longe os motoristas? Eles já estão valendo? Como que eles operam? O que eles mudam na sua vida? Nada? Tudo? E importante, as informações desse vídeo são do mês 9 de 2023. Tá aparecendo aí pra você bem grande. Então, se algo mudou, saiba que foi a partir dessa data. Combinado? Bora pro vídeo. Primeira coisa, esses radares não estão operando hoje e eles estão em teste. Tá vendo essa matéria aqui do Canaltech? Isso. Essa matéria, ela saiu em junho. Eu pesquisei mais informações nos órgãos e tudo mais, nas fontes oficiais. Não tinha nada de oficial até agora de que algo mudou. Então valem essas informações para este vídeo. A princípio, os radares estão em teste em São Paulo e em Curitiba. Para que eles possam multar, precisa de autorização, precisa de validação, precisa de um monte de coisa que não tem. Então não tem multa rolando pelos radares que identificam os carros de longe. Mas caso eles passem e comecem a multar os carros, será da seguinte forma. Esses radares operam no efeito Doppler. A explicação mais simples e objetiva do efeito Doppler, literalmente, é essa ambulância que está passando de fundo. Nossa edição está colocando um clipe de uma ambulância passando por uma pessoa que está observando. Ouça o som da ambulância se distorcendo conforme ela passa. Ah, é assim que o radar multa? Mais ou menos. Ouça o que acontece com o som. Essa troca no som, que permite que você, de olhos fechados, sinta a ambulância se aproximando e depois se distanciando, onde o tom da sirene muda de algo mais grave para algo mais agudo, esse som, essa troca de tom, isso é o efeito Doppler. Ele serve para som, ele serve para luz, ele serve para ondas eletromagnéticas, ele é o efeito parecido com o radar, com o sonar. Quando você vê os filmes de guerra, nota aquele radar, aquele sonar, enfim, eles ficam emitindo sons ou emitindo ondas que dissipam, assim como o som dessa ambulância dissipa. Dependendo da distância do objeto, você já ouviu esse efeito em filme, aquele tum, tum, do sonar voltando para o navio que emitiu o som. Essa distorção, assim como na ambulância passando, mostra a distância do objeto, a direção que o objeto está indo, a velocidade que o objeto está indo. Isso tudo é o efeito Doppler. O radar, no caso, usa o efeito Doppler de ondas eletromagnéticas. Assim como o roteador da sua casa sabe mais ou menos a direção dos equipamentos? Exato. Você sabe a direção da ambulância pelo som. As cores, lanternas e itens luminosos ficam com uma cor diferente, com uma luz diferente quando você ao longe aponta a luz. O radar sabe se o carro trocou de faixa, se o carro avançou o semáforo, se o carro está rápido demais, lento demais. Sim, existe multa por um carro ir lento demais, abaixo de 50% da velocidade da via. Não me recordo, pesquisem no Código de Trânsito, mas até onde eu me lembro, há uma multa por ir lento demais numa rodovia, tá? De qualquer forma, o radar conseguiria detectar tudo isso, quase que exatamente do jeito que você vê nos filmes, o radar, sonar, enfim, essas coisas que todas usam o efeito Doppler para medir velocidade, deslocamento e tudo mais. Qual a diferença desse radar para um radar comum de um jeito simples? Primeira coisa, ele funciona de longe. Na matéria do Canaltech, como vocês estão vendo aí, ele funciona até uma distância de 50 metros do ponto de instalação. Então ele consegue ver o carro com antecedência, consegue ver o carro também depois de um bom espaço que ele passou. Eu vi em mais lugares, inclusive, que dependendo do radar pode ser até maior essa distância. Logo, ele multa de longe. O que ele consegue ver? Tudo. Ele consegue ver se o carro trocou de faixa, se ele foi para contramão, se ele fez uma conversão proibida, se ele avançou de um lugar que ele não poderia, que era um corredor de ônibus, esse tipo de coisa, se ele avançou o farol vermelho e também se ele reduziu no radar e reacelerou após o radar. Ele teria todo esse espectro de cobertura. Então, do ponto de vista de precisão, ele executa muito mais coisas que um radar comum não consegue, que ele só afere se está acima ou abaixo da velocidade naquele ponto que ele passou pelos sensores no chão. Muitos radares usam isso, uma câmera e um sensor no chão para ver se a velocidade do carro está acima ou abaixo da permitida. Novamente, esses radares não estão em operação. E, a princípio, em teste, São Paulo e Curitiba. Inclusive, aqui embaixo, na matéria, tem uma foto ilustrativa que está só escrito radar. Também acredito que esses radares terão que ser sinalizados, porque, se eu não me engano, radares têm que estar sinalizados que operam naquela via. Na matéria ainda tem uma lista de onde estavam os radares em São Paulo no período de testes. Isso é uma coisa sobre os 50 metros que eu falei. Seriam 50 metros após a instalação. O radar continuaria conseguindo monitorar após a passagem durante todo esse período. Do ponto de vista tecnológico, que é o porquê que esse vídeo está aqui no Canaltech. Inclusive, você que chegou aqui por qualquer
qualquer outro lugar, você que não é inscrito do Canaltech e entrou aqui, este não é um canal sobre trânsito, nem é um canal sobre automóveis, é um canal sobre tecnologia. E esse radar usa uma tecnologia incomum para radares, que é a de efeito Doppler, que é essas imagens que você está vendo aqui ajudam a ilustrar o jeito que ele identifica os carros. Minha opinião, a parte disso tudo, como motorista, eu dirijo desde os 18 anos. Estou com 33. Já vi bastante coisa de tipos diferentes de radares aplicados e tudo mais. E naturalmente, nos comentários aqui do vídeo, eu imagino muita coisa. Por gentileza, evitem se degladiar. Eu sei que radares sempre são um assunto muito questionável. E eu, como motorista, tenho algumas dúvidas sobre qual é o critério para várias operações de radar, como a radares de 90 por hora em rodovias, seguidos de radares de 70 por hora e outros de 90 logo em seguida, sem afluência, nem confluência, nem tipo de carros entrando ou saindo, nem passagem de pedestre, nem troca de nível, nem nada. Radar de 90, 90, 90, 70 com radar atrás, 90, 90, 90, 90. Não consigo explicar o porquê. Então, como motorista, eu entendo as dúvidas que vocês também teriam sobre radares, mas não é esse o objetivo desse vídeo, e sim apenas de explicar que há um novo tipo de radar que já está em testes, talvez algum dia esteja em operação. Ele usa o efeito Doppler, funciona como foi mostrado aqui no vídeo, e como Canaltech, viemos apontar que essa tecnologia diferente e incomum no radar agora está presente e ele consegue não só acompanhar o carro por uma longa distância, como consegue saber a posição dele, assim como aparece nesse efeito de batalha naval, onde dá para ver a troca de faixa, onde dá para saber a movimentação do carro. O objetivo passa a ser não só a velocidade, como eu descrevi no meu exemplo da rodovia, mas também o que o carro está fazendo e se ele está fazendo algo que deveria ou não e tudo mais e tal. São capacidades expandidas de fiscalização de radares, usando o efeito Doppler. Um conceito científico muito antigo, inclusive. O efeito Doppler foi descoberto há quase 2 séculos e é um conceito fundamental para o estudo de ondas. O estudo das ondas em geral. Atinge várias áreas do conhecimento, inclusive radares agora. Sou Adriano Ponte, esse é o Canaltech. Por gentileza, complementem esse assunto nos comentários. Não briguem entre si, por gentileza. E até a próxima.